E aí, galera, voltamos e aqui estou para a nossa última etapa. E vocês devem estar tristes. Ah, está acabando a aula. E existem aquelas pessoas que estão começando a falar: quem é esse cara? O que esse cara está falando que está acabando? Porque tem pessoas que podem ter ingressado somente nesse módulo. Então, é importante que eu me apresente. Meu nome é Leonardo, estou trabalhando com essa galera maravilhosa, direito processual civil, tá? Caso você não me conheça, que eu vou projetar os meus dados, tá? Eu estou aqui à disposição de todos vocês. Aqui deu uma falhinha técnica, né? Mas vamos lá aos meus dados, tá? Então é professorlgutierrez@gmail.com. As minhas redes sociais é Prof. Gutierrez no Instagram e também no Facebook, Professor Leonardo Gutierrez. Lá vocês têm a possibilidade de conversar comigo, mandar direct, dúvidas, sugestões, eu recebo contatos dos alunos, o que está legal, o que precisa ajustar, como é que a gente vai fazer para que a aula fique mais dinâmica, mais gostosa, que vocês se sintam presentes, que esse ambiente faça parte como se fosse um grupão de estudos, né? Como é que eu estivesse aqui organizando e vocês fossem parte, e são parte integrante dessa relação, tá? Então eu quero que vocês se sintam à vontade, contem sempre comigo, e que esse conteúdo tenha ajudado bastante, né? Vamos lá. Aqui é uma questão interessante que trata de um sujeito que propôs a ação, deixa eu pegar minha caneta, para porque teve o nome negativado indevidamente, né? Então ele teve uma restrição no nome e ele pediu uma liminar, ou seja, uma tutela antecipada, né? Em caráter de urgência, que foi indeferida pelo juiz de primeiro grau, né? O juiz negou com uma decisão interlocutória. E aí ele entrou com agravo de instrumento, que é o recurso cabível contra uma decisão interlocutória. Como foi negado, então ele pediu aqui, nesse agravo de instrumento, o efeito ativo, ou seja, para que o tribunal concedesse essa tutela, porque ele precisava comprar uma casa e ele não pode ter restrição no nome. O relator indeferiu monocraticamente. Essa aqui é a palavra-chave, né? Decisão monocrática do relator. E aí nós temos que saber, da decisão do relator monocrática, cabe algum recurso ou não? Por quê? Aqui já está dizendo que é irrecorrível. E nós sabemos que pode recorrer, tá? Então a decisão é recorrível. E outra, que tipo de recurso é que cabe? O recurso cabível é o agravo interno. É um novo, aliás, esse recurso já existia com o nome de agravo regimental, só que agora ele foi modificado com o nome de agravo interno, tá? Aqui na Bíblia diz que é um agravo de instrumento, não. Ele diz que retratação também não. E aqui ele diz que é um agravo retido que não existe mais, né? A única alternativa que contempla agravo interno é a alternativa D. Vejam aqui no texto do Código de Processo Civil, artigo 1021, decisão do relator, agravo interno, né? Observando as regras do regimento interno. Então fiquem atentos, tá? Novidade do Código de Processo Civil, um recurso que já existia, mas com um novo nome. Fiquem aí espertos com essa situação. A próxima questão. Luiz ingressou com uma audiência contra Mirella. O que tem que ficar claro para vocês? Luiz é o autor, Mirella é ré. Professor, eu tenho que ficar atento aqui ao dia da semana, sempre, né? Então é legal que você faça um calendáriozinho, né? Para deixar a situação bem esquematizada. Dia 9 é sexta, desenha, né? 10 sábado, 11 domingo, 12 segunda e assim sucessivamente. Observem, aqui é mês 3, tem que saber se tem 30, se tem 31, de repente, não é o caso aqui, que eu já olhei, ó, por exemplo, a alternativa E vai até o dia 30, né? Então, nesse caso aqui não foi necessário saber virada de mês, mas é bom você saber. E feriado, professor, também tem que saber. Só que observem aqui também que a questão não fala de feriado, ela diz que naquele período não tem feriado, ou seja, ela ajudou, mas sempre vão para a prova sabendo e ficando espertos, né? Na dúvida, conta no dedinho, mês que tem 30, mês que tem 31, né? Então, mês que tem 30 tem osso, mês que tem 31 não tem osso, né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Aí depois volta, né? Agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Vocês vão ficar mais dinâmicos, mais ousados. Eu espero isso de vocês, todas essas possibilidades, tá? E os feriados tem que decorar, não tem jeito. O que é importante também, professor? Que a ação foi julgada improcedente, né? Porque o que é ação improcedente? Não procede o pedido do autor. Então, quem é que pode recorrer? O autor. A ré, a Mirella, não pode recorrer. Então, onde tem Mirella, eu tiro, não vai recorrer.
E outra coisa, julgar improcedente é uma sentença. E da sentença cabe apelação. Não cabe agravo, como eu estou vendo aqui já de olho aqui embaixo. Porque do agravo é decisão interlocutória, né? Então aqui, ó, onde tem agravo a gente tira, ó, agravo e agravo. No final, só sobra a alternativa C. Então contar 15 dias, né, que é o prazo da apelação, nos dedinhos ou na linha do tempo, nem sequer foi necessário. Mas se vocês assim o fizeram, também é legal, é bom que se faça, para que vocês, caso uma questão um pouquinho mais complexa, que coloque outras possibilidades, não venham criar pegadinhas, tá? Então, alternativa C, aqui eu coloco para vocês a fundamentação, artigo 219, artigo 224, e também as possibilidades aqui de quem pode recorrer. Ele fala que é a sua parte vencida, né? Então, no caso ali, era o Luiz. Pessoal, questão geral de recursos, né? Com relação à renúncia. Renúncia e também a desistência não depende da anuência da parte contrária, né? Então, aqui, ó, depende, tá errado, né? É independe, né? E aqui ele diz que necessita da anuência, não necessita. Então, tanto para desistir quanto para renunciar, não precisa da anuência, tá? Então, a alternativa A e E já estão erradas. E já olhando aqui rapidamente, ó, despacho eu não posso recorrer, porque despacho não tem natureza recursória, natureza decisória, então não cabe recurso, tá? Então me sobra a alternativa B e a alternativa D. Vamos ficar espertos aqui. A parte que aceitar tacitamente, o que é uma aceitação tácita? Vamos a um exemplo prático. Imagine você que contratou um profissional para fazer uma obra em sua residência e esse profissional não concluiu a obra. Então você opta em entrar com uma ação na justiça. O juiz decide que ele tem que continuar a obra e o advogado dele informa: o senhor tem que continuar a obra conforme a decisão judicial. Mas se o senhor quiser recorrer, nós podemos. E ele fala: eu vou pensar. No dia seguinte, ele toca a campainha, entra em sua residência e fala, né? Vem continuar aqui a obra. Ele não falou que aceitou a decisão judicial, mas é uma aceitação tácita, ou seja, não precisa ser expressa. Não preciso falar, ó, estou aqui em atenção à decisão judicial, estou aceitando, anota aí, não precisa, né? É uma aceitação tácita. E o tempo passa. Ele tem 15 dias para apresentar recurso, e aí no finalzinho ele avisou o advogado, ó, resolvi que eu quero recorrer. Ele pode recorrer? Não, porque o Código Civil diz que a parte que aceitou tacitamente ou expressa, também não vai mudar nada, não poderá, ó, cadê aqui? Falta o não, ó. Não poderá recorrer, ainda que esteja no prazo recursal. Então, a alternativa B fica errada. Não sobra a alternativa D, de deu certo, e eu vou verificar com vocês. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral tenha sido reconhecida. O que quer dizer aqui? Repercussão geral é um requisito recursal para os tribunais superiores. O caso não pode só interessar o autor e réu, aquilo tem que ter uma referência maior. Por exemplo, o Leonardo, quando recorre, quando entra com uma ação do fundo de garantia para discutir, por exemplo, uma correção monetária, aquela correção não interessa só ao Leonardo, porque se isso der certo para o Leonardo, pode interessar mais pessoas. E aí, digamos que eu tenha esse caso em minhas mãos, o Supremo Tribunal, o STJ, reconhece a repercussão geral, só que eu desisto do recurso. Só que eles vão falar, poxa, mas isso é tão interessante que interessa a outras pessoas, que a lei diz, esse caso deve ser analisado. Então, por isso que a lei está dizendo, a desistência do recurso não vai impedir que a questão que tem uma repercussão geral, que já tenha sido reconhecida, seja analisada. Alternativa D de deu certo. Artigo 998 do CPC. Lei 9.099, pessoal. O que você precisa saber de Lei 9.099? Um mnemônico fantástico. Esse eu sei que vocês devem saber, mas caso vocês não saibam, vamos lá. O que eu vou ensinar para vocês aqui? Eu vou ensinar o meu pipi. O que é o meu pipi? O meu pipi aqui, ó. Não podem ser parte no JEC, ou seja, não pode nem entrar e nem sofrer uma ação nos juizados especiais. E quem são eles? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, mnemônico top de linha. Meu pi.
Quem que é o meu pipi? Então, vamos lá. Massa falida, empresa pública da União. Opa, errei aqui. Preso, incapaz, pessoa de direito público e o insolvente civil. Professor, o que é massa falida? Quando uma empresa fale, o CNPJ, a sua personalidade jurídica, não existe mais. O que fica é a massa falida, né? Que é o conjunto de bens e de dívidas até que seja liquidado. Empresa pública da União, por exemplo, a Caixa Econômica, preso, vocês sabem quem é o preso, incapaz é o menor de idade, por exemplo, ou algum interditado. Pessoa de direito público é União, Distrito Federal, Estados, municípios, os entes federativos, né? Insolvente civil é porque nós não temos falência de pessoa física, né? Nós temos a decretação da sua insolvência. Então, quando uma pessoa física fale, né? Quando uma pessoa física não tem patrimônio suficiente para arcar com as suas dívidas. Agora, vamos voltar para essas questões? Então, tem que saber o meu pipi, tá? Vamos decorar. E aqui a gente pode trabalhar bem essa questão. Não podem ser partes no JEC, né? Massa falida, não pode ser parte, então tá certo. Sociedade de crédito, pode ser parte. Ou seja, quem não está lá pode ser parte, né? Sociedade de crédito pode porque não está no meu pipi. Então, preso e o incapaz. Os dois estão no meu pipi, então por isso que eles estão certos, né? Empresa pública da União, tá certo, só que microempresa, não. Insolvente civil, tá certo, só que pessoa física capaz, não. E o CIP também não está no meu pipi, então, portanto, a única que contempla duas certas é a B de bora lá ser aprovada, é isso que vocês querem, tá? O CIP, para quem não sabe, elas são parecidas com as ONGs, né? Só que elas têm uma questão de prestação de contas, enfim, então é a diferença. Mas a OCIP pode propor ação e ela pode sofrer também, então é só uma questão de observação. Aqui ele quer saber quem pode ser o autor, então, ou seja, pode ser parte, né? Ó, o insolvente a gente sabe que, ó, vamos começar pelo A, né? Preso, o preso não pode ser parte, né? Então aqui ele quer falar do autor, o autor é parte. Insolvente civil também não pode ser parte, né? Pessoa física pode, só que ele fala cessionário de direito de pessoa jurídica. O problema está aqui, né? O cessionário de direito de pessoa jurídica não pode ser parte, né? E pessoa de direito público também está lá no meu pipi, eles não podem ser partes. A única que sobra é a alternativa B de bora lá ser aprovado, né? Então aqui vocês sabem. Como é que eu vou decorar, professor? Por exceção. Decora pelo meu pipi, depois vocês vão verificar quem é que pode ser autor da ação, que é pessoa física capaz, exceto o cessionário de direito de pessoa jurídica, microempresa, empresa de pequeno porte, sociedade de crédito microempreendedor e as OCIPs, que são organizações da sociedade civil de interesse público que podem propor ação. O resto só pode sofrer ação. Tá? Geralmente são outras pessoas físicas ou pessoas jurídicas que podem sofrer essas ações nos juizados especiais. Tá? Então, visualizou isso, ajuda bastante, faça um quadrinho separado, bonitinho, para facilitar a visualização de você. Então, bora lá ser aprovado. A gente vai continuando nesse esquema, nesse ritmo aqui, que eu espero que vocês estejam voando. Percebam que existem vários métodos de aprendizagem, seja você gravando, ouvindo, você mesmo falando, você explicando, você anotando, você esquematizando. O mais importante é que você saia do tradicional, não fique na mesmice, dê o seu melhor e eu tenho certeza que você vai ser aprovado. Falta pouquinho para a gente concluir.